Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Silvio. Será? É, meio sem barba agora, né? Mas logo logo ela volta. E eu sou a Carol. E esse é o canal Desde que nos conhecemos. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro para vocês é que nenhum relacionamento é igual ao outro. Nenhuma experiência é igual à outra. Então, aquilo que deu certo pra gente dificilmente vai dar certo para outra pessoa. Muito difícil. A gente não recomenda. O Ministério da Saúde adverte: relacionamento à distância pode fazer mal à saúde. É claro, vale as experiências, a gente ouvir e tentar usar aquilo para nossa vida, mas não foi um bom exemplo de relacionamento à distância. Aí vocês já vão saber por quê. Um dos motivos é principalmente porque um relacionamento envolve 3 fatores, né? A personalidade das pessoas que estão envolvidas, a forma de criação, né, que elas tiveram e os princípios de cada um. Então, por isso que não dá pra gente fazer a comparação entre o meu relacionamento e o dele com de qualquer outra pessoa que já tenha vivenciado um namoro virtual. Bem, o nosso relacionamento, todo mundo que está acompanhando até agora, né? A gente até recebeu várias mensagens aí de apoio. Queremos agradecer os feedbacks que vocês têm mandado pra gente, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto também pelo Instagram, no direct do Instagram. Então, pessoal, valeu, tá ajudando bastante a gente a saber como que a gente deve desenvolver os próximos vídeos a partir de então. Mas como vocês podem ver, o nosso relacionamento parece lindo, parece que tudo deu certo, que a gente nasceu um pro outro, almas gêmeas e aquela história toda. E na verdade não é bem assim, tá? O que acontece é que deu tudo errado antes de dar certo pra gente. A gente passou por momentos muito difíceis e a gente teve que ter realmente muita força de vontade. A gente teve que superar muitas coisas, muitas barreiras para poder dizer hoje que o amor venceu. E na verdade isso é todo dia, né? Como eu falei no começo do vídeo, tem que amar muito. Tem que matar um leão por dia. É bem isso. O problema do nosso relacionamento, né, como vocês acompanharam nos vídeos anteriores, quem não acompanhou, já vou deixar aqui em cima no card para vocês verem o vídeo anterior. O problema começou no primeiro dia depois que ele me pediu namoro. Então, ele me pediu namoro no dia 12 de junho de 2016, um dia que para mim teve um significado ainda maior, foi muito gostoso a surpresa que ele fez para mim. Fui dormir feliz da vida. E no outro dia, a gente teve a primeira briga e foi terrível, porque eu vi um Silvio que eu não conhecia até então. E essa história nós vamos contar lá no final do vídeo, então acompanhem até lá, porque vocês vão saber que na verdade o motivo da briga foi esse roupão. Acreditem. Acreditem. Esse roupão foi o motivo da nossa primeira briga. Exatamente. Então fiquem aí até o final para saber o desandar dessa história. Antes de a gente começar a namorar, a gente já tinha conversado muito pela internet. E o Sil sempre me falou dos antigos relacionamentos dele. Ele comentou a respeito dos ciúmes dele. Mas eu não dei muita bola, mesmo ele falando que era muito ciumento e ele já tendo me contado algumas situações que ele tinha vivenciado, mas eu não me importei muito porque eu me baseei pela minha personalidade e pelo meu estilo de vida. Então eu logo pensei, eu acho que eu me enquadro justamente no tipo de mulher que ele precisa, porque para ele se sentir seguro num relacionamento, ele precisa de alguém que não esconda nada dele, que consiga, que tenha uma rotina, tipo, seja um pouco mais caseira, não seja muito sociável, né? Tipo, digamos, de querer ficar saindo e tudo mais. Então, eu, por me conhecer, já consegui me ver namorando com ele por causa disso. Só que daí eu vi que o negócio era um pouquinho mais sério.
os ciúmes dele era não um ciúmes normal, né? Eu já casei, inclusive, com uma pessoa que era bastante ciumenta. Mas nada se compara aos ciúmes desse cara aqui. Digamos que o meu ciúme, na realidade, ele passava do lado do ciúme e chegava às raias da doença, né? Era impossível ter um convívio. É uma coisa terrível mesmo. Aham. Então, essa doença dele me fez conhecer um Silvio que até então eu não conhecia. O Sil é daqueles que ele desconfia de tudo, de todos, o tempo todo. Eu aprendi a conviver com isso, né, hoje, mas lá atrás, quando eu só estava acostumada com o Sil querido, carinhoso, né, companheiro, aquilo lá foi realmente um choque para mim. E digamos que assim, acendeu um alerta. Então a gente foi aprendendo a lidar com isso. Mas na verdade isso só mudou mesmo a partir do momento que ele decidiu vir morar comigo, né? E mesmo desconfiando, porque até hoje ele desconfia, mas de um jeito muito mais normal, contido, controlado, exato. A gente viveu 2 anos praticamente nesse nosso relacionamento virtual, meio que em uma montanha russa de emoções. Era tudo muito difícil, porque a gente passava 5 dias brigando e 2 dias da semana a gente passava bem. Quando a gente passava bem, era até estranho. Eu já ficava com aquela sensação de pisando em ovos, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer de errado hoje? Com o que ele vai surtar hoje? Né? E isso foi muito complicado porque as minhas amigas percebiam, né? Eu chegava chorando no trabalho, eu ficava chorando no trabalho. Elas conversavam comigo e viam que eu não estava normal. E as coisas que ele fazia, que ele falava, me fizeram começar a tentar a entender o porquê que ele agia daquela forma. Porque eu não dava motivos, não motivos reais, né? Mas dentro da cabeça doida dele lá, ele sempre arranjava uma forma de desconfiar. Então eu comecei a tentar entender, porque se eu via que eu não tinha nada a esconder, que eu não tinha nada de errado, por mais que as pessoas falem, você não tem que provar nada pra ninguém, aquilo era um desafio pra mim. Eu tinha que provar pra ele de que eu não era qualquer uma, que eu não era a pessoa que ele achava que eu era, que ele não podia estar me igualando a talvez outras pessoas, outras mulheres que ele talvez tinha conhecido. Então eu passei a tentar analisar a cabeça do Sr. Silvio Dilke e tentar entender a forma como ele pensava. Mas ainda assim eu precisava saber no que eu estava me metendo, né? E uma das perguntas que eu comecei a me fazer é: será que ele me ama mesmo? Só que todas as perguntas que eu me fazia em relação à forma como ele me tratava, com exceção desses momentos, me diziam que sim, né? Então eu não tinha dúvida alguma sobre o amor dele por mim, em nenhum momento, porque ele não me escondia nada, ele era daquele que sempre compartilhou tudo dele comigo, como eu já falei em outros vídeos, em qualquer horário que eu tentasse falar com ele estava disponível, ele nunca me deixou no vácuo. Então eu não conseguia um não como resposta a essa pergunta. E isso facilitou para mim. Porque se eu sei que ele me ama, então, o problema está em outro lugar. Nesse momento eu também comecei a me questionar a respeito do meu amor próprio. Principalmente porque as minhas amigas comentavam, ou, né, às vezes não comentavam, mas a gente percebe, né, que as pessoas falam. Porque, querendo ou não, como era um momento muito difícil meu, um momento bem frágil, digamos, algumas coisas eu tinha até medo, vergonha de falar para as pessoas, para as minhas amigas. Mas eu acabava, claro, confidenciando para algumas delas. E elas ficavam com receio, elas não queriam falar: Carol, sai fora, ou algumas até falavam, mas era algo que
as pessoas viam que eu estava sofrendo e falavam, Carol, você não precisa disso, né? Só que na época, inclusive, eu tinha 124 quilos, então algumas pessoas podiam até pensar que era falta de amor próprio mesmo. Mas não, para quem me conhecia e quem me conhece sabe que eu nunca tive problema com o meu peso. Então, falta de amor próprio não era bem a palavra. Eu tinha encontrado alguém que eu posso dizer que eu já conhecia muito bem, apesar da distância. Era um cara de 40 anos que cresceu. 37. Eu tinha 37, não 40. Na época ele tinha 37. Ai, ai. Mas ele viveu num casulo, né? Uma cidade pequena, ele não teve grandes experiências na vida dele. Então, tudo isso me fazia entender que ele precisava amadurecer. Tinha coisas que ele não tinha vivido e que ele precisava realmente amadurecer, porque o amor dele estava lá e a gente só precisava achar um jeito de fazer com que esse amor fosse maior do que as desconfianças dele. Nessa época eu lembro que eu orava bastante, pedia para Deus sabedoria, pedia para Deus discernimento para saber lidar com aquela situação, porque como que eu podia continuar gostando de alguém que me maltratava tanto? E esse cara aqui, ele é muito maldoso com as palavras quando ele se sente ameaçado, né? E como ele tem muito medo de ser traído, então o que que acontece? No menor sinal de traição, ele veste uma armadura e se fecha, né? E ataca as pessoas e fere as pessoas com palavras maldosas. E era o que ele sempre me fez. Pessoal, mas então, para vocês que estão assistindo, eu quero que vocês entendam. Eu aceitei passar por isso, mas não é que é o certo, né? Então, assim, quem tá assistindo a gente aqui agora, por favor, não julguem nem eu por ter aceitado essa situação e nem ele por ter agido dessa forma. Eu acho que cada um tem as suas fragilidades, as suas dificuldades, e a gente está aqui expondo para todo mundo as nossas, tá? Então, se vocês nos apoiarem, vai ser mais legal, beleza? Então, ele me xingava tanto que nem ele conseguia entender como que eu continuava falando com ele. Essa era uma dúvida, era um questionamento que ele se fazia e ele me fazia. Carol, como é que você continua falando comigo, Carol? Depois de tudo que eu te falei e tal. E isso me faz lembrar de uma outra situação, porque por mais que ele aceitasse, a gente voltasse a conversar e tudo mais depois dessas situações, e isso alimentava mais a doença dele. Por quê? Porque como que a mulher aceita ser xingada, ser maltratada dessa forma e continua conversando e tudo mais? Então ele começou a pensar que eu era uma pessoa vingativa e que eu estava bolando um plano mirabolante de vingança para acabar com ele, assim. E na verdade ele pensa nisso até hoje. Não. Porque às vezes ele pega e comenta, né? Alguma situação do nosso dia a dia, assim, ele fala, é agora, né, que você vai concretizar o teu plano de vingança. Claro que como uma brincadeira hoje em dia, né? Mas naquela época realmente eu achava estranho a forma como eu tratava ela quando eu tava nas minhas crises de ciúme, né? E ela ainda aceitava. Então, na minha cabeça eu pensava, não, ela tá fingindo que aceita, só que pra cada vez me machucar mais. Era dessa forma que eu entendia, né? Porque eu não conseguia entender como ela conseguia suportar aquilo e ainda querer insistir. E hoje a gente ri, né? A gente ri dessa situação, né? A gente brinca. Mas se vocês estão achando que até aqui já foi difícil, é que vocês não sabem do resto. Naquela época, o Sil começou a tentar sabotar o nosso relacionamento. Como ele não conseguia de forma alguma acreditar e estava sempre desconfiando, independente do quanto ele me amasse, ele
decidiu que a gente não ia conseguir ficar junto, que ele não ia conseguir vencer essa doença dele. E ele resolveu mesmo fazer de tudo para fazer com que eu me afastasse dele. Então, foi uma época muito difícil, tanto para mim quanto para ele, porque eu via nas fotos dele que ele estava em depressão. Ele chegou a perder 11 quilos, né, amor? Eu perdi 11 quilos, não dormia, não comia, vivia stalkeando ela de madrugada, Facebook, WhatsApp. Então foi uma fase bem ruim mesmo pra mim. Foi difícil. E a gente nota, né, que a pessoa não tá bem. E ver ele naquela situação me fazia ter mais certeza de que eu amava ele e de que eu queria ver ele bem. Que eu queria que ele acreditasse em mim, sabe? Só que ele não conseguia acreditar. Ele ficava com aquelas ideias na cabeça e estava sempre tentando destruir a gente. Me destruir para tentar fazer com que eu me afastasse dele. E nessa época ele começou a falar com outras meninas, chegou até a me trair. E é uma coisa que dói muito. Mas agora eu acho que eu vou deixar ele falar a versão dele, porque eu sei o quanto ele sofreu com tudo isso. E ele tá aqui hoje justamente pra se redimir, né, amor? É verdade, com certeza. E ele tem conseguido dia após dia. Bem, então, pessoal, eu sabia que ia acontecer isso quando ela tocasse nesse assunto. Ela era uma pessoa muito emotiva e realmente foi muito difícil pra ela o que eu fiz, né? Então agora eu quero só falar a minha parte, né? Porque até agora todo mundo deve estar pensando que eu sou um monstro, um cafajeste, né? E eu quero pelo menos tentar explicar o porquê eu fazia aquilo. Claro que não justifica, certas atitudes não justificam, mas como eu estava doente naquela época, né? Então era uma forma de, sei lá, de eu tentar me proteger. Então, desde o nosso primeiro vídeo, né? Quando a gente começou a falar do nosso relacionamento, que tem muitos obstáculos, né? Para você ter um relacionamento à distância, a gente deu a entender que no nosso caso, o meu ciúme, né? Que muitas vezes chegava ao ponto de ser uma doença, né? O meu ciúme foi o pior deles. Existem outras formas, claro, existem outras coisas que atrapalham o relacionamento à distância. Isso vai ser matéria do nosso próximo vídeo, né? Isso aí, então vocês acompanhem a gente, né? Mas no nosso caso, o meu ciúme foi o pior deles, né? Então, como a Carol falou no início desse vídeo, né? Esse hobby foi o início da nossa primeira briga. Eu sei que parece louco isso, mas eu pedi ela em namoro no dia 12 de junho, justamente no dia dos namorados, né? Então foi muito especial pra ela, né? Ela até colocou uma foto que a gente tirou em Curitiba, no Jardim Botânico, com uma dedicatória, né? Dizendo que o fato de eu ter pedido ela em namoro justamente no dia dos namorados transformava a data num momento mais especial ainda. É verdade. Então pra ela significou muito, né? Então eu pedi ela em namoro no dia 12 de junho, e no dia 13 de junho o que aconteceu? Eu fui conversar com ela, né, pelo Skype, como a gente vinha fazendo. Aí ela veio, tava frio, era inverno em Curitiba, tava muito frio aquele dia, então ela veio com esse roupão, assim, bem encolhidinha, assim, como ela gosta de fazer, né? Toda fechadinha. Toda assim, fechadinha, né? Porque tava frio. E desde o começo eu já achei aquilo estranho, né? Mas a princípio só achei estranho, não foi nada demais, e comecei a conversar com ela. Mas conforme a gente foi conversando, o meu ciúme foi tomando conta, e na minha cabeça eu tava falando com ela e pensando ao mesmo tempo, por que ela tá com o roupão fechado assim? E por que tá tudo escuro lá atrás? E comecei a ficar estranho, e daí eu falava uma palavra e parava, falava uma frase e comecei a não mostrar felicidade. Vejam bem, eu tinha pedido ela em namoro um dia antes, e eu comecei a ficar meio sério, e ela começou a notar, então ela começou a perguntar, aconteceu alguma coisa? Tu tá bem? Tu tá meio sério? Eu, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Mas a gente foi conversando e ela foi notando que aquilo não passava, né? Então até que eu não me segurei. Aí eu falei, mas por que tu tá com esse hobby? Por que tu tá toda fechada, assim, segurando esse hobby desse jeito? Aí ela estranhou e falou, tá frio, é inverno, tá muito frio aqui, eu tô com frio, né? E eu falei, é só por isso mesmo? E ela, Silvia, só por isso. E aí eu falei, tá, mas e por que tá tudo escuro lá atrás? Tu tá estranho, eu não me segurei, né? Eu queria me segurar, mas não me segurei. E comecei a questionar por que tava tudo apagado nas outras peças da casa, por que ela tava com o hobby. E aí foi indo que eu não aguentei. Eu falei, não, tu tá com alguém aí, tu não tá sozinho em casa. Tu deixou alguém no quarto, ou sei lá, escondido em alguma peça da casa e veio falar comigo, tem alguém aí.
Ela ficou chocada. Ela falou, Silvio, o que tu tá falando? Eu não tem ninguém aqui, só tá frio, tu sabe que eu sinto muito frio. E só isso, tu tá ficando louco? E aí eu comecei, não, porque tem alguém aí. Só faltou eu pedir pra ela pegar o notebook, né, e passar por cada canto da casa pra ver se não tinha alguém. Eu fiz isso depois em outras ocasiões, viu? Terrível, pessoal, mas eu fiz. Sim. Mas dessa vez, como foi ainda, a gente tava namorando há um dia, eu me segurei. Mas foi a minha primeira amostra, né, que o meu ciúme ia ser terrível, né? Então, e assim foi. Aí a partir daquele momento a gente não teve mais sossego. Eu ficava um dia bem, 2 mal. Eu não podia ver ela online no WhatsApp, eu comecei a stalkear ela. Então eu tava toda hora entrando no WhatsApp só pra ver se ela tava online. Eu já mandava uma mensagem, com quem que tu tá falando? Aí ela dizia, tô falando com a minha amiga, eu só entrei pra ler, sei lá. Eu falei, não, eu não acredito, eu quero o print pra ver com quem tu tá falando. Ela tinha que printar o que ela tava fazendo, só que isso não chegava. Nem adiantava. Tem mulheres que não fazem isso, e ela ainda fazia, ela não se importava, e olha só o cúmulo. Eu chegava a contar o número de palavras que ela tinha escrito no WhatsApp e quantos minutos ela ficou. Então, se ela me mandava lá, sei lá, 6, 7 palavras, eu falei, não, isso ela consegue, ela digita rápido, ela consegue digitar aí em 30 segundos. E ela ficou 2 minutos no WhatsApp. Aí eu dizia, não, o que adianta tu me mandar um print de 30 segundos, mas tu tava 2 minutos online, tu tá falando com alguém, né? Eu sei que tu tem outro, eu não devia ter acreditado em ti, eu não devia ter levado isso adiante. E aí foi ficando pior. Eu começava a ofender, e foi terrível. Chegou ao ponto de que ela teve que me bloquear no WhatsApp, a gente não conseguia mais conversar no WhatsApp. Tá, ela me bloqueou, eu bloqueei ela, não usava, eu não entrava mais no WhatsApp. A gente conversava, a gente chegou ao cúmulo de conversar pelo Skype com mensagens, porque não dava pra entrar no WhatsApp. Cara, isso foi terrível, isso foi meses assim. E então, nos meus momentos mais terríveis, eu acabava falando coisas assim que não se falam pra uma mulher. Aquilo não era o que realmente eu tava sentindo, mas como na minha cabeça doente, na minha parte doente, pra mim ela tava me traindo, ela não tava sendo sincera. Então eu falei, não, eu tenho que mostrar uma forma de dizer que eu não tô sentindo isso. Que eu tô aqui só por um relacionamento à distância mesmo, que eu não levo isso a sério, então eu começava a ofender ela. E então uma vez eu falei do corpo dela, né, como todo mundo sabe, que a gente já falou, ela era bem gordinha, e isso pra mim nunca foi problema, eu achava ela linda, uma mulher linda, né, uma gordinha muito, muito bonita mesmo, né, mas só que quando eu chegava no meu ápice de ciúme, eu falei, não, eu vou tentar atacar ela. Eu sei que tem muita gente preconceituosa e eu vou querer me passar por uma dessas pessoas. E chegou, o ápice de tudo foi que eu entrei em depressão. Eu fiquei deprimido, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais comer. Eu perdi 11 quilos, eu tinha 92 quilos, né? E eu cheguei a 81 quilos só pelo fato de não dormir mais. Eu ficava as madrugadas acordado, direto no WhatsApp, direto no Facebook, achando uma maneira de ver se ela estava online, se ela estava conversando com alguém. Aí eu ia trabalhar de manhã, eu chegava no almoço, eu não conseguia comer. E quando eu vi, eu comecei a definhar. Eu comecei a ficar com o olho no fundo, todo mundo percebeu. A minha família ficou preocupada. Até eu lembro de uma vez que eu fui num churrasco na casa da minha irmã, e aí todo mundo tava lá conversando, em família, meu pai tava junto. E eu simplesmente fui pra sala e fiquei no celular procurando ela. E procurando, e comparando contatos. E eu vi que, de repente, o meu pai estava sentado na cadeira e ele começou a chorar. Daí a Sabrina falou, o que foi, pai? Ele falou, não... Sabrina é a irmã dele. A Sabrina é minha irmã, desculpa. Aí o pai falou, não, nada, não é nada. E aí depois eu vi que a Bina, no final da... Quando a gente foi embora, ela falou, o pai tava assim por causa de ti. Porque tu se isolou da família, tu ficou o tempo todo na sala sozinha em cima desse celular, tentando stalkear a Carol. Aí eu falei, meu Deus, cara, que ponto eu cheguei? E como eu não conseguia superar aquilo, eu tava mal por mim, eu tava mal por ela, porque como eu sempre digo, o meu lado maior é o lado bom. Eu tinha esse lado do ciúme que me transformava numa pessoa má, mas eu sempre fui uma boa pessoa, e eu tava vendo que eu tava fazendo ela sofrer muito. Ela fazia de tudo por mim, ela fazia de tudo, mandava print. Se eu pedia um vídeo pra ela mostrar onde ela tava, ela mostrava, como eu disse antes, né? Às vezes eu pedia pra ela passar com o notebook ou com o celular na casa, pra mostrar se não tinha que ninguém. Ela fazia isso. Ela fazia, mas olha só, pessoal, para ver como meu ciúme não tinha limites. Quando ela fazia isso, ela passava com o notebook, eu falava, não, a pessoa sabe, tu vai numa peça que ela não tá, aí ela passa pra outra que tu já passou. Cara, não tinha. Não tem, com ele O não que tem ela o que fizesse, fazer. o que ela fizesse não chegava pra mim. Então eu falei, não, cara, eu tenho que dar um fim nisso. Eu tô me matando, eu tô matando ela faz de tudo por mim, a minha família tá sofrendo por mim, eu tô aqui com 11 quilos a menos.
Só que eu não tinha uma forma, porque ela me bloqueava quando a gente tinha uma briga feia, só que 2, 3 dias ela voltava chorando, ou pra descarregar raiva, ou pra pedir pra mim acreditar nela, né? Só que ela voltava, a gente acabava voltando a conversar. Aí a gente se via de cada 2, 3 meses, ou eu vinha pra Curitiba, ou ela ia pra Canela, era maravilhoso quando a gente tava junto. Eu não conseguia acreditar que ela me fazia alguma coisa, pelas demonstrações de amor, de carinho, de preocupação que ela tinha. Só que era só ela voltar pra Curitiba, eu já começava tudo de novo. Então eu falei, cara, eu tenho que achar uma forma de terminar com isso. E o que que eu fiz? Eu tive uma das atitudes mais covardes que um homem pode ter com uma mulher. Então eu peço a qualquer homem, mesmo que seja como uma forma de tentar pôr fim ao sofrimento, não façam isso com uma mulher. O que eu fiz? Eu reinstalei o aplicativo onde eu conheci ela e comecei a curtir fotos e comentar fotos de outras mulheres. E teve uma que eu comecei a conversar, sabe? Comecei a conversar, a mulher se interessou por mim. Na minha cabeça, eu era solteiro, sabe? Eu e a Carol, a gente terminou, não sei se a gente ficou um mês namorando, né? Eu resolvi terminar porque achei que ela tava me traindo. Pra ela, como a gente nunca parou de conversar, pra ela a gente nunca terminou. Então ela considera uma traição. Eu não considero uma traição, mas não foi uma coisa certa, tá? Porque eu continuava falando com ela. Mesmo que a gente não estivesse namorando, eu sentia que a gente se amava e a gente continuava conversando. Então eu comecei a conversar com essa pessoa, e isso já foi terrível, mas o pior ainda tá por vir, né? Eu comecei a printar as conversas que eu tinha, porque a mulher se interessou bastante por mim, e a gente começou a falar, e coisas que eu falava pra Carol, no começo eu comecei a falar pra ela. E eu printava e mandava pra Carol. Cara, isso é uma atitude muito covarde. Não façam isso, não façam. Ela sofreu demais. Só que na minha cabeça eu tinha, não, se eu mostrar pra ela que eu tô conversando com outra, que eu já não tô interessado nela, ela vai sofrer demais, vai. Só que ela vai terminar de uma vez por todas. Aí vai parar esse sofrimento, porque eu tô terminando com a vida de nós dois. Então eu fiz isso e até uma outra pessoa, eu acabei conhecendo uma outra pessoa da minha cidade, essa inclusive eu até saí com essa pessoa, a gente saiu uma vez, sabe? Não aconteceu nada sério assim, mas a gente saiu, rolou um beijinho no final ali, e eu falei isso pra Carol também. Aí, mesmo a gente não estando junto, a Carol começou a ficar paranoica com ciúme. Mas, claro, ela tinha motivos, né? Ela começou a stalkear eu e essa outra pessoa, né? E realmente, a gente estava conversando, então ela via eu e ela vários minutos online. E eu fico imaginando o quanto deve ter doído isso pra ela. Porque quando eu via ela online com alguém e ficava imaginando que ela estava conversando com alguém, cara, aquilo me dava um nó na garganta. Eu falava, meu Deus, cara, ela diz que me ama. Desculpa, pessoal, isso é muito difícil pra ela. A gente falou no começo que o vídeo não ia ser engraçado como os outros, mas a gente precisa falar isso. A gente precisa mostrar que teve esse lado ruim do nosso relacionamento, né? A gente tá muito bem hoje, mas teve essa parte terrível, né? Então, eu acabei ficando com essa pessoa, né? E aí a Carol começou a ficar paranoica, ela começou a stalkear e sofrer, e eu percebi que ela tava sofrendo demais. Porque eu tinha a senha do Facebook dela, isso nunca foi problema pra gente também. Ela tinha minha senha, eu tinha a senha dela, Instagram, tudo que tinha senha a gente tinha. Só o WhatsApp não tem como porque é um número de celular, né? Mas eu dava minha senha de Face pra ela dava pra gente, não tinha esse problema, né? Nesse ponto a gente não tinha ciúme. Mas aí ela começou a também entrar em parafuso, né? E eu vi ela sempre uma pessoa muito alegre, uma das coisas que me atraiu nela, como eu falei lá no primeiro vídeo, foi o sorriso lindo que ela tem. As fotos dela, linda, aquele sorrisão dela sempre alegre. Tu via que era uma coisa de dentro, ela não tava forçando. Ela era uma pessoa alegre, sabe, muito. E eu vi que ela não sorria mais, que as fotos dela, ela parece que estava tirando forçada. Às vezes ela colocava fotos do emprego dela, né, com a equipe dela, mas o olho no fundo, sabe, sem expressão nenhuma. As amigas dela entravam em contato para pedir o que estava acontecendo, o que estava acontecendo com ela. Então eu fiquei muito mal. E não querendo justificar, né, porque foi terrível, que eu já falei aqui, mas aquilo ali, de repente, foi o que abriu minha cabeça, né? Que eu consegui perceber que eu tava acabando com a vida de duas pessoas, e principalmente com a dela. Porque eu sou homem, né? Eu que coloquei o problema, então eu preferia eu sofrer do que ela, mas eu vi que ela tava sofrendo muito mais e ela tava em prantos, assim, acabando com a vida dela. Então eu falei, não, cara, isso vai parar. Eu vou lutar contra essa doença, eu não posso tratar uma mulher dessa forma. Eu prefiro eu sofrer do que fazer ela sofrer. Então eu vou vencer isso. E foi nesse momento que eu comecei a cogitar, daí a única forma é indo morar com ela.
Até então eu nunca tinha pensado em sair da minha cidade e vir morar numa capital. A gente já falou em outro vídeo que, pelo medo, né, eu sempre morei em cidade pequena, segura, nunca tive problema com assalto, nada. E as capitais brasileiras são violentas, né? Então eu falei, nossa, como é que eu vou morar numa capital? Mas eu falei, não, mas eu vou ser homem, vou ir e vou lutar com essa doença. Eu amo ela, tô fazendo ela sofrer muito. E daí foi aí que começou a mudar. Eu decidi vir a morar com ela, a gente conversou. Ela no começo não acreditou, porque muitas vezes a gente brigava e quando a gente voltava eu prometia, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou lutar contra o meu ciúme, tu vai ver. Centenas de vezes. Centenas. E a mesma coisa ela fez, não, tudo bem. Ela disse sim, mas aquele sim sem acreditar. Só que aí eu já comecei a me planejar, isso foi acho que em setembro, mais ou menos. E aí... Não, setembro não, desculpa, foi quase no final do ano já. Eu já tava decidido que eu só ia pagar umas contas do Rio Grande do Sul, preparar a família, tudo pra vir, me preparar psicologicamente também, né? E daí eu acabei vindo, né? Acabei vindo e... Claro que eu tenho crises de ciúme ainda, eu não deixei de ser... Eu nem vou deixar de ser uma pessoa ciumenta, sabe? Porque, como eu disse, o ciúme, na medida certa, ele é uma coisa boa pro relacionamento. Às vezes eu tenho ciúme, umas quedas um pouquinho maior, ainda me dá aqueles pensamentos que eu tinha lá atrás, mas hoje eu consigo lidar melhor. Eu seguro pra mim, eu falei, não, cara, tu tá aqui, tu tem uma vida, ela demonstra cada dia que te ama, ela se importa, isso é muito importante pra mim, então. Então eu acho que eu tô conseguindo superar isso, lidar com o meu ciúme e principalmente eu tô conseguindo me redimir, né, do mal que eu fiz pra ela. Porque eu falei, cara, tu vai se redimir, eu sei que vai ser difícil. Ela sempre vai lembrar das coisas que tu disse, mas a cada dia tu vai mostrar pra ela, tu vai fazer ela pensar cada vez menos nisso. Tu vai conseguir mostrar o cara que tu realmente é, que é aquele cara que paparica ela, que tá toda hora beijando e abraçando. Às vezes eu sou até meio grudento, né? Eu peço pra ela... Eu peço pra ela, amor, como é que tu não enjoa de mim toda hora te paparicando e grudando? Ela falou, não, mas eu adoro isso. E esse sou eu não tô fazendo isso pra fingir. Esse sempre fui eu desde lá do começo, ela sabe disso. Quando eu não tinha os meus lances de ciúme, ela sabe que eu sou assim. Então eu tô me esforçando ao máximo, né, pra ser o melhor marido que eu posso pra ela. Porque ela merece, né, e eu não posso acabar com um relacionamento, assim, com um sentimento tão bonito como é o nosso por ciúme, sem ter uma certeza, né. Não é fácil, é difícil. Quem tem problemas de ciúme sabe que isso é uma doença mesmo, então pra mim não é fácil, mas eu acredito que eu tô conseguindo voltar a ser o mocinho que eu fui quando eu conheci ela, né. Então eu fui o mocinho, virei o vilão, mas eu acredito que a cada dia eu tô conseguindo voltar a ser o mocinho, né, amor? Com certeza. Né? Então eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje, né, e principalmente porque eu tô conseguindo me redimir do que eu fiz com ela, porque eu trato ela muito bem, sabe? Eu sou caseiro, né, amor? A gente tá sempre junto, eu me preocupo com ela, as coisas, que mulher adora que o homem preste atenção no que ela fala, né? Até quando ela vem 1h30 falar do emprego dela, do serviço dela, mas eu fico ali, né, amor, mesmo, sabe? Eu demonstro interesse pelas coisas dela. Eu coloco sempre ela primeiro, né? Ela primeiro e depois eu. Então eu acredito que eu tô conseguindo me redimir, né? Porque eu amo muito ela e é isso que importa, né? Ele me surpreendeu bastante quando ele veio pra cá, porque quando ele veio, eu sabia de uns defeitos, né? Ninguém é perfeito, então eu sabia que eu ia ter que aprender a lidar com alguns defeitos dele. Mas assim, todo mundo sabe aquilo que suporta, né? E os defeitos dele eu acreditava que eu estava disposta a suportar, que eu teria condições de suportar. E quando chegou aqui, ele se mostrou uma pessoa completamente diferente da de lá. Se lá ele nunca ajudava a mãe dele, nunca fazia nada em casa, era bem acomodado, aqui muitas vezes quem faz mais as coisas é ele, sabe? E assim eu fiquei pensando, vai ser só na primeira semana, vai ser só na segunda semana. Bom, já passaram 2 anos. Às vezes eu brinco com ela que eu vinha pra Curitiba pra ser uma Maria, né? Uma dona de casa. Porque eu sou quem mais cozinha, eu sou quem mais limpa a casa, mas eu não tô reclamando disso, sabe? Eu faço por gostar mesmo. Querendo ou não, a casa é minha, né? A gente tá em casa, agora a gente tem um lar, então eu tenho que ajudar ela. E é uma coisa que eu me arrependo muito não ter ajudado a minha mãe, né? Coitada, a minha mãe sempre fez tudo em casa e eu e meus irmãos, a gente nunca ajudou muito ela, sabe? E hoje, se eu pudesse voltar pra ajudar ela um pouco mais, né? Eu gostaria de fazer isso, mas infelizmente
agora não é possível. Infelizmente agora você vai ficar aqui, não tem mais volta. Por isso também foi... Acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu esqueci do ditado. Mas realmente foi isso, né? Acho que tá tudo se encaminhando. Eu acho que, resumindo, né? A gente vê o amadurecimento, Com certeza. principalmente dele, né? E desde que eu conheci ele, desde que nos conhecemos, até o dia de hoje. E o fato de eu conseguir perceber sempre no dia a dia o quanto ele queria mudar, o quanto ele se esforçava para melhorar, eu acho que foi isso que fez com que eu insistisse tanto e visse que valia a pena passar por todas essas lutas e insistir no nosso amor, né? E hoje a gente está aqui. Foi um vídeo difícil de ser feito, vocês viram aí altos e baixos, mas vale a pena compartilhar com vocês. Eu agradeço a todos aí que estão participando até agora do vídeo, estão assistindo até agora o vídeo. Então, pessoal, a gente pede desculpa pelo vídeo um pouquinho longo hoje, né? Que esse assunto ele é um pouquinho mais tenso mesmo e a gente tinha que falar. Porque nossos primeiros vídeos parece que a gente era o casal perfeito, né? Que não tinha problemas, que tudo eram rosas, né? Então, a gente precisava falar isso. Eu peço desculpas por ter feito ela chorar. Eu sabia que isso ia acontecer, porque sempre que ela toca nesses assuntos ela chora. Mas eu só quero mostrar pra todo mundo que realmente eu amo muito ela, que eu tô fazendo de tudo pra ser o melhor marido que eu posso. Não justifico o que eu fiz, mas eu tava doente, sabe? Eu não fazia aquilo porque eu queria machucar ela. Eu nunca tive a intenção, eu vou conhecer uma pessoa na internet e vou ferrar com a vida da mulher. Nunca, jamais. Eu conheci ela, eu me apaixonei por ela mesmo, pelo jeito dela, pela forma que ela me tratava. Só que infelizmente a minha doença acabou me levando a tomar atitudes covardes. Então eu peço desculpa por aquilo e só quero dizer que eu tô fazendo o que eu posso pra ser o melhor que eu posso pra ela. Então, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, senão a gente fica até amanhã, né? Esse vídeo tinha que ser assim, a gente tinha que falar. Não percam o nosso próximo vídeo então, onde a gente vai contar outras coisas também que dificultam, né, o relacionamento. Na verdade são cinco problemas, né, que dificultam aí no relacionamento virtual. Os 5 principais, na nossa opinião. O ciúme vai estar lá de novo, só que a gente não vai entrar tão específico nesse assunto, né? Porque hoje a gente tinha que falar dessa parte da nossa vida, né, que aconteceu, mas a gente espera nunca mais precisar falar desse tipo de assunto, né? Então, pra quem conseguiu ficar até agora com a gente aí, não esquece de dar o like, se inscreve no nosso canal se não é inscrito, né? Deixe os seus comentários aqui embaixo, isso é muito importante pra gente, dúvidas que vocês tiverem, sugestões de vídeos, né? E a gente agradece então, pessoal. Então era isso por hoje. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau, pessoal.